Vamos esperar a galera chegar aí, se adentrar nesse espaço. Gente, eu pensava que aparecia aqui, ó. Quem tá entrando não aparece. Se identifiquem, se apresentem. Eu estou sem meu relógio para ver os horários. Vocês que já estão online conseguem me ouvir bem? Tá tudo certo? Tá falhando? Aí sim. A galera tá chegando. Galerinha comparecendo. Sinalizem, gente. Ieda, gratidão pela presença, pelo tempo. Galera chegando. Abrir aqui para ter controle do nosso diálogo. 8:01. Tô gostando dessa galera, galera pontual, ó. 8:01, a galera já tá chegando, é isso aí. Esperar só mais um pouquinho e a gente inicia. Olá, Estevam, obrigada. Estamos aí quase finalizando a semana. Mais uns tempinhos aí de recolhimento. Oito e 2. Vamos começar o diálogo, né? Já tem uma galerinha aí presente. E iniciar as coisas no horário é um bom sinal. Queria agradecer primeiro pelo convite recebido pela Ana, pelo Escritório Nacional de Advocacia Negra, ANAN, né? Agradecer o presidente, o Dr. Estevão Silva, também por poder adentrar nesse espaço, né? Esse espaço virtual, mas que não deixa de ser um espaço de conexão, de troca de experiências, de conhecimento e de partilha, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gabi Camussato, sou profissional de educação física, já há alguns anos aí nessa caminhada, nesse experimentar e vivenciar o movimento, de poder ensinar, né? E também aprender. Também estudando psicologia, aí quase na reta final, no penúltimo ano.
E a minha especialização dentro da área de educação física, ela vai para a linha da fisiologia e do treinamento. E daí, quando eu falo isso, as pessoas se assustam, né? Nossa, a pessoa tem especialização em fisiologia e treinamento e vai falar sobre corpo e afeto. Pensei que ela ia aqui falar qual que era o melhor treino, o que eu posso fazer para melhorar a minha corrida. Enfim, nós vamos fazer um diálogo sobre o corpo, sim, e um diálogo que foge um pouco da expectativa desse mercado fitness, né? Olá, Nay Dias, seja bem-vinda ao espaço. Então, conversar um pouco sobre o corpo, né? Esse corpo estético, esse corpo que a sociedade nos impõe um padrão a todo momento, a todo tempo, e é Instagram, e é Facebook. Antigamente eram as revistas, é a família, é a nossa própria cobrança, né? Que corpo é esse? Que às vezes eu busco sem saber que estou buscando um padrão, um modelo. Às vezes me culpo, né? Diante daquilo que eu sou, diante daquilo que me possibilita existir. Eu sempre gosto de falar dessa questão de que o nosso corpo, nós existimos através de um corpo. E isso é muito sério, né? Isso é muito sério, é muito confortante, mas também é muito desafiador, né? Entender um corpo como lugar de morada, lugar de existência, lugar de memória, lugar de sentir. É esse corpo, né? É a nossa casa. Só que muitas vezes a gente não habita nessa casa, nesse lugar sagrado, né? Que é o corpo. Muitas vezes a gente perdeu a chave e a gente não reconhece mais esse lugar de estar, esse lugar de existir. Boa noite, Vilma, Regina, seja bem-vinda. Fiquem abertos, tá? Para partilhar, para comentar, para fazer perguntas. Aquilo que estiver no meu alcance, responderei, né? E acho que aqui é um momento de troca mesmo. Não é um momento em que eu quero me colocar como a dona da verdade. É o que eu disse, né? É trazer partilhas, é trazer vivências e somar aí com vocês durante esse período, né? Então, voltando nesse lugar de corpo-casa, às vezes eu fico pensando, e a minha experiência profissional, tanto em aulas coletivas como aula personalizadas, me trazem constantemente um aprendizado, que exatamente é entender, tentar traduzir a fala das pessoas que chegam querendo uma mudança, querendo uma transformação, e essa transformação diante de mim, que sou uma profissional da educação física, ela sempre parte de um lugar do corpo estético, né? Então, o meu maior público é o feminino, mas as minhas alunas chegam e falam assim: professora, eu quero perder minha barriga. Professora, eu não gosto dessa parte do meu corpo. Professora, eu queria perder não sei quantos quilos em não sei quantos dias. E muitas vezes no primeiro momento você senta para conversar quais são os objetivos, quais são os sonhos e os desejos diante daquele corpo que a gente dialoga, né? E é de imediato que as chaves já foram perdidas há muito tempo. É de imediato que não é só o corpo ali que está gritando ou pedindo socorro.
Então a gente começa um trabalho físico, sim, porque é o que as pessoas buscam, né? O meu serviço de uma aula, ou de pilates, ou de treinamento funcional, ou de musculação. Mas a gente vai tentando transformar pequenas questões que a partir dali podem ajudar nessa transformação que a pessoa tanto quer, tanto busca, enfim. Agora, entender mais qual é a relação desse corpo e afeto, né? Já que você tá falando tanto que as pessoas buscam essa perfeição corporal ou que não se relacionam bem com o seu corpo. Enfim, quando a gente fala de mudança de hábito, o que logo vem na nossa cabeça? Segunda-feira eu começo uma dieta. Ou segunda-feira eu começo na academia. Ou vamos ver aqui. Eu vou fazer a dieta low carb, vou fazer a dieta da proteína, vou fazer a cetogênica e começa. E daí, beleza, a primeira semana até rola. A segunda semana rola um dia sim, 2 dias não. A terceira já rola um dia sim e o restante da semana não. Por quê? Por que isso acontece quando a gente fala de mudança de hábitos, tanto na questão física como na questão de alimentação ou uma leitura, eu quero ler mais. Por que que isso acontece? Eu vou falar o porquê que isso acontece, diante da experiência que eu tenho já ao longo aí de uns 10 anos. Isso acontece porque nós temos um posicionamento radical. Nós não nos importamos com os processos das coisas. Nós nos importamos com a nossa expectativa e com o nosso desejo ali na reta final. E quando eu falo de radicalismo, ele traz alguns elementos, né, que não são tão positivos para a manutenção do nosso propósito, da nossa intenção. O que eu posso dizer? O radicalismo ele vem com culpa, ele vem com uma sensação de incapacidade. Eu falhei hoje, eu não vou conseguir. O radicalismo ele não desconstrói hábitos que não são funcionais, que são disfuncionais. Aí o Paulo chegou, carregou o celular. E isso vai fazer com que o nosso propósito de construção de hábitos saudáveis não dê muito certo, né? E voltando lá naquela questão de aceitação corporal, eu gostaria até de trocar essa palavra. Eu acho que aceitação corporal não é a palavra adequada. Quando a gente muda o nosso olhar sobre o nosso corpo, sobre a nossa casa, sobre a nossa morada. Acolher. Acolhimento eu acho que é a palavra-chave. Acolher o meu corpo, acolher as necessidades, acolher os desejos desse corpo. É necessário que a gente pare e ame o nosso corpo agora, da forma que ele está, da forma que ele é, para ir partir para a transformação que você desejar. Então, acolher o corpo e não aceitar, eu acho que é um dos caminhos, uma das estratégias que a gente pode utilizar, né? E a partir disso, a partir desse acolhimento, eu consigo entender o que é tratar o meu corpo com afeto, né? O que é entender a linguagem que ele traz, ouvir o que o corpo diz, ouvir o que a musculatura diz, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas durante esse tempo e alunas minhas, pessoas que não são alunos, não são clientes, e tem pessoas que estão trabalhando
mais do que trabalhariam se estivesse pegando a condução, pegando o seu carro, indo para o escritório, indo para o seu ambiente de trabalho formal, né? Então, nós estamos trabalhando o quê? 12 horas por dia. O que o seu corpo diz sobre você trabalhar 12 horas por dia? Será que sua coluna dói? Será que seu ombro dói? Né? Chega no final, a gente tá cansado, nós não nos movimentamos, nós não alimentamos, não preparamos o nosso corpo nem fisicamente, nem psicologicamente para ficar 2 horas sentada digitando ou tratando de outras questões. Essa semana eu tive uma reflexão, né, que é necessário se abraçar primeiro para depois abraçar o mundo. E o nosso corpo, ele tem memórias, né? Memórias afetivas, memórias físicas, e é bom a gente se atentar durante esse período. Como diz uma amiga minha, psicóloga Beatriz, esse tempo, né, de isolamento social, ele nos convoca a entrar em contato conosco e a entrar em contato com o nosso corpo. Porque se a gente já fazia alguma atividade física ou se a gente não fazia nada, até os que não fazem nada vão sentir essa necessidade de mover-se com constância, né? Porque o estreitamento físico, ele gera em nós uma sensação de angústia, né? A gente sente o nosso corpo angustiado, o nosso corpo comprimido, e isso se faz necessário. É isso aí, Paulo. Importante, é muito bom pensar em acolher e o emocional detonado. Gente, tem alguma pergunta aí? Vocês querem fazer perguntas? Podem me perguntar. Enquanto eu tomo uma água aí. Quem tiver pergunta pode colocar pra roda. Na roda, né? Na nossa roda virtual. Tá muito quietinho esse público, gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma dificuldade em relação ao afeto, em ter esse olhar de afeto pro corpo? Se é tranquilo para vocês? Se já tentaram algum tipo de mudança e não conseguiu? Depois eu vou indicar algumas leituras aqui que são interessantes também. Olha, depois vocês não vão falar que eu falo demais, hein? Depois vocês vão falar assim, nossa, aquela menina fala demais. Vocês não estão conversando comigo. Posso continuar? Falem comigo. Bom, então eu vou continuar falando aqui, hein? Falem comigo. Aqui na telinha só tenho a escrita do Paulo mesmo. Então, vamos voltar lá para a questão de construir os hábitos, enfim. Vou dar algumas dicas e daí eu finalizo. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho um caderninho aqui onde eu escrevo, anoto como eu acordo, anoto os primeiros pensamentos de dia. E isso foi muito importante para mim em um momento em que eu tive alguns momentos de crise de ansiedade. E durante o processo terapêutico eu pegava o livrinho e lia antes, o que eu escrevia antes. E o meu corpo, ele já sinalizava muitas coisas que eu não estava dando atenção, a devida atenção. Então, escrevam, né? Tem uma dor nas costas. Hoje eu acordei, dormi muito, mas acordei cansado. Esses registros são ótimos para depois a gente tomar consciência do nosso estado corporal. O Paulo colocou aqui. Eu quero relatar que mesmo sendo muito tímido quando eu
eu vou para uma atividade de dança, eu fico com o meu emocional bem melhor, parece remédio. É isso mesmo, Paulo. O Paulo, quando vai falar de dança, ó, fica renovado. Isso é muito bom. Rui Cirqueira, boa noite. Seja bem-vindo. O Neto, é muito difícil mudar o comportamento. Tem alguma dica, Gabi, de como mudar a rotina? Olha, gente, hoje eu estava conversando com uma amiga pela manhã, mãe, e ela disse que estava com muita dificuldade de arranjar um tempo para ela e que ela resolveu acordar cedo enquanto o filhinho não acordava. Eu tô procurando aqui, mas eu não acho que eu não vou achar agora no momento. Eu não vou achar. Mas enfim, eu tenho um cronograma que a gente precisa entender que rotina é uma coisa e cronograma é outra. Mas é interessante, a partir do momento que você decidir a mudar um hábito, seja fazer atividade física, comer, ler, é bom você colocar o seu cronograma. Por quê? Porque a gente manda a informação para a mente de que algo vai acontecer. Eu antecipo isso na minha cabeça para o meu corpo ir. A mente manda e o corpo obedece. É mais ou menos isso. Então, se você tiver a possibilidade de fazer esse cronograma da semana, segunda eu vou fazer tal coisa, terça eu vou treinar, quarta eu vou descansar, quinta eu vou caminhar, sexta eu vou fazer a leitura de um livro. Isso é essencial. Daí o que você faz? Faz uma anotação diária antecipada noturna. Pode ser à noite, pode ser antes de dormir. Depende se isso vai gerar ansiedade em você ou não. E daí você escreve. Amanhã minhas tarefas principais são essas, essas e essas. Isso é muito importante porque o que vai acontecer? Você mandou a informação antes de dormir. Você já vai acordar com essa memória ativada. E o seu corpo já vai entender que ele precisa se preparar para ir para o trabalho. Ele precisa se preparar para se alimentar e ele precisa se preparar para fazer uma atividade física e a leitura que você se programou para fazer. Por muito tempo, eu deixei de treinar por conta de um tratamento no joelho. E retomar os treinos foi algo bem complicado por conta de ter perdido o hábito, né? Dar aula é uma coisa, fazer atividade física é outra, né? E o que eu fiz? Eu fiz esse cronograma, eu fiz essa antecipação noturna de colocar as coisas e tinha definido para mim que às 4 horas da tarde eu iria treinar. E eu cheguei em casa da faculdade, almocei, organizei os atendimentos dos meus clientes e falei assim, vou sentar um pouco para dar uma descansada, né? Mas eu vou colocar aqui o celular para despertar caso o pior aconteça. Eu dormi. E foi muito interessante que aconteceu o quê? Antes das 4 horas da tarde, eu dormi, tá, gente, no dia. Vou falar a verdade. Dormi, mas antes das 4 horas da tarde, que era o horário que era para mim sair para academia, eu já estava de pé, eu já estava trocada e eu já estava na porta da academia quando o alarme despertou. Por quê? Porque eu antecipei. E isso é muito importante, você antecipar. Porque a maior dificuldade quando se fala em estabelecer uma rotina de exercício físico é você ir para a academia, não é você estar na academia. Para alguns não é um ambiente agradável, né, a academia. Eu gosto muito de dançar, entre uma musculação e uma aula de dança, eu vou para uma aula de dança. Mas tem gente que o ambiente da academia não é legal mesmo, não se identifica e daí existem outras possibilidades. Mas fazer essa antecipação é uma dica que eu dou. E uma dica também que eu dou, que meu amigo Paulo sempre fala e pega no meu pé, é sobre fazer exercício. Se vai começar agora, fazer exercício com intensidades leves, para não gerar aquela dor desconfortável. Para você não colocar que você não gostou daquela dor e não ir no outro dia. Enfim, e dar pausas mesmo.
É melhor você ir 2 vezes na semana do que você se comprometer em 5 vezes e não ir nenhuma, né? Então, aos poucos, você vai acrescentando, sem radicalismo e com muito afeto. Abrace o seu corpo, abrace as suas dificuldades, né? Vai chegar lá na academia, não vai querer socar 317 cargas no aparelho. Você começou agora. Acolha o seu corpo com amor, acorde o seu corpo com amor, desperte o seu corpo com amor. Mais alguma dúvida aí? Respondi, Neto. Sua dúvida? Tem mais alguma dúvida aí? Vocês acham que essa relação de corpo e mente faz sentido? Não faz sentido nenhum? Que corpo é uma coisa, mente é outra, que não tem nada a ver? O que vocês acham sobre isso? Falem comigo, gente. Eita, gente, que silêncio. Bom, eu vou dar as indicações dos livros. Sims, Ser atividade física prazerosa. Esse é o lema do Paulo. Paulo, às vezes eu falo assim, eu e o Paulo vamos dar aula juntos, às vezes eu falo assim, mais uma vez, ele não, Gabi. Ele não, Gabi, tá bom. Paulo é bonzinho, gente. Neto, eu acho que corpo e mente, a gente precisa. É mente, a gente precisa pensar com o corpo. Sim, faz todo sentido. Tenho dificuldade de lidar com o ambiente da academia. O que eu faço? Vera, pois é. Bem-vinda ao time, né? Porque a academia, eu penso pra mim que gosto de ir pra outro lugar desse mundo fitness, né? Embora eu esteja nele, eu tenho um olhar totalmente diferenciado. O ambiente da academia realmente é um ambiente não muito agradável para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão com sobrepeso. Muitas vezes você chega lá, daí você vê a galera correndo na esteira enlouquecidamente, o povo fazendo uns treinos de cabeça para baixo, né? Então, realmente, a academia, se o profissional não fizer que aquele ambiente seja um ambiente de acolhimento, você não vai se sentir bem mesmo, né? Então eu aconselho que hoje a gente tem atividades no parque. Aconselho fortemente as pessoas que estão iniciando a fazerem atividades coletivas. Por quê? Porque você cria uma rede de apoio. Muitas vezes você não vai para a aula por conta que você tá com vontade, mas você vai lá para ver a galera, para conversar, para distrair, para fazer uma conexão, porque você foi com a cara do professor. E isso faz todo sentido. A atividade física, ela traz essa possibilidade de interação social muito legal. Mas eu aconselho atividades em parques, tem grupos de corrida, grupos de treinamento funcional, pilates. Daí a gente entra em outro lugar que agora também tem os estúdios de pilates que eu acho que é um ambiente mais diferente do que o ambiente da academia, porque geralmente quem faz são pessoas que buscam mais uma consciência corporal, buscam uma reabilitação, é um outro tipo de público. Então, talvez você se identifique com essa possibilidade do Pilates, da caminhada, do yoga. Então, existem outras possibilidades, aulas de dança. A dança, ela trabalha muito com essa questão corpo e mente o tempo todo, que é bem interessante. Deixa eu ver. Oi, Vanilda. O importante é você adentrar nesse espaço que é nosso. Gosto de caminhar,
Meu problema é começar, viu? O problema de todo mundo é começar, é o ir, né? Então, uma dica que eu dou: vai ser depois do trabalho? Já sai do trabalho com a roupa de atividade física. Vai ser depois do almoço? Acordou, chegou do trabalho, chegou de onde for, já coloca a roupa. Por quê? Toda vez que você olhar para a roupa que você está de atividade física, você vai entender: preciso ir. Preciso ir. É besta, gente, é besta. Mas a nossa mente, ela funciona dessa forma. Faz esse teste. Quando eu tive que pausar também por conta do joelho e recomeçar, eu fazia isso. Eu chegava em casa da faculdade, eu já colocava a roupa pra a cabeça entender que não era pra fazer outra coisa. E toda vez que eu inventava de fazer outra coisa, automaticamente eu já me percebia: olha, que roupa que eu tô? Preciso ir. Faz isso que dá certo. Ontem eu estava pensando em comprar uma esteira. Estou precisando de condicionamento físico. O que acha? Então, essa esteira você pensa para quê? A longo prazo, por conta da pandemia? Ou porque você quer ter em casa e mesmo depois da pandemia você vai querer ficar na esteira? Diante da minha experiência, não funciona, tá, gente? Não funciona. Sabe o que eu vou falar pra vocês que não funciona? É o seguinte: se você não tem o hábito, quer dizer que você não tem disciplina. Que são coisas que a gente adquire quando a gente já tem um hábito. Opa, voltei. Não tendo disciplina, quando você comprar essa esteira aí, a possibilidade dela virar um cabide vai ser grande. Vai ser grande. Eu aconselho fortemente, nesse período de pandemia, começar com exercícios de alongamento e de mobilidade, para você despertar o corpo, né? Lembrar desse corpo, se reconectar com esse corpo, criar um diálogo com esse corpo, para depois partir aí para uma caminhada. Existem possibilidades sem nenhum equipamento que a gente já consegue despertar esse corpo com muito amor, com muito carinho e respeitando a individualidade de cada um. E o alongamento e a mobilidade vai fazer você perceber se você tem alguma dor no tornozelo, alguma dor no joelho, na coluna. Como ele vai ativar, né? Ele vai te dar essa percepção de como está o seu corpo para você partir para outras práticas corporais. Viu? Tem tudo a ver. Esse negócio da roupa, ele é real, gente. Até minha mãe tá aqui, ó, que bonitinha. Gabi, eu tenho a impressão que as pessoas treinam na maioria das vezes buscando um corpo perfeito e não para se sentirem bem ou prazer. E aí acabam não experimentando bem-estar na prática de... Na prática... Opa! De atividade física. Ficam naquelas lógicas de sem dor, sem ganhos. Nós não somos educados para administrar nosso bem-estar, não é? Com a pandemia, acho importante mudar essa chave e treinar para o bem-estar e não para mudar com o corpo. O que acha? Gosto de livros, gosto de livros. Vamos lá. Isso que o Neto falou tem muito, né? Nós temos esse pensamento. Porque se a gente for pensar desde a nossa construção com o nosso corpo, na escola, na educação física, eu, sinceramente, particularmente, não me lembro de nenhum professor de educação física apresentar uma atividade física com outro viés que não fosse ou fazer a flexão de braço, ou correr pela quadra, ou praticar um jogo e conhecer as regras de tal jogo. Então, essa educação corporal, muito de nós não tivemos.
né? De como perceber esse corpo, eu me sinto bem, de reparar como após uma atividade física. Com meus alunos, eu gosto muito de fazer o seguinte: depois do treino, eu sento com eles e pergunto qual foi a intensidade do treino, como que eles acham que eles se desempenharam durante o treino e como tá o humor, porque isso tem total influência, né? Se eu chego cansado, se eu tô triste, se eu briguei com o chefe, vai ter impacto no rendimento do treino e a pessoa percebe como ela chegou e como ela saiu. E isso é fundamental. O exercício físico, ele nos ajuda muito na manutenção e no nosso equilíbrio emocional. Então, quem consegue transformar isso em um hábito, é muito louco como vai sentir os resultados e fazer aquele processo de anotar no caderninho, para quem não estava ainda, que eu falei que é muito importante anotar os sentimentos, como passou o dia, como tá o dia, que daí as pessoas começam a entender melhor. Eu costumo dizer que quem trabalha na área de educação física tem um grande problema, porque a gente não consegue vender aquilo que as pessoas não veem. Eu não consigo sentar para a pessoa e falar assim: olha, você vai se sentir bem, você vai ser liberado dos hormônios do bem-estar e não sei o que, não sei o que lá. Vai acontecer isso com você. São coisas que as pessoas não veem, as pessoas sentem, as pessoas experienciam, as pessoas vivenciam. E é muito bom quando isso acontece, né? Quando tem a manutenção da rotina e as pessoas se apropriam disso. Quem consegue trazer para a consciência que a atividade física, ela não vai só mudar o seu estado estético, né? Não vai fazer só você emagrecer, enfim, mas ela vai trazer toda uma motivação, vai mudar seu dia, você vai estar mais disposta, você vai estar mais feliz. Vai te ajudar na ansiedade, se você tiver alguma questão com ansiedade, com depressão, vai te dar aquele up para você começar a mudar coisas que transcendem esse corpo estético, esse corpo fitness, que o mercado fica na nossa orelha o tempo todo. Não é isso, né? Encare o seu corpo. Mais uma vez eu falo assim: seu corpo é sua morada, é nosso ponto de partida existencial. Então, é claro que a gente vai ter esse olhar de saúde, né? Que a educação física vem nesse campo com muita potência, mas é necessário a gente fazer esse diálogo constantemente, né? O que o meu corpo diz, quais são as razões do meu corpo, que memória que ele traz, que história eu construo a partir desse corpo, faz toda a diferença. Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Daqui a pouco minha mãe vai falar que eu falei demais. Então eu vou mostrar os livros aqui para leitura que eu acho interessante. Esse livro, Mito e Corpo. Aí o Paulo falando: a atividade física foi um remédio na minha depressão, me ajudou muito. A atividade física, ela tem um papel muito potente, gente. Muito potente quando a gente entende esse lugar de corpo, morada, corpo, mente, e as transformações, elas ocorrem, eu posso dizer até como estudante também de psicologia. A gente tem um diálogo muito forte, né? Um discurso muito forte quando a gente fala de mudanças do nosso processo mental, enfim. Mas o processo ao contrário também acontece. A mente, ela tem um impacto sobre o corpo inacreditável, mas o corpo, ele também tem um impacto que nos surpreende, né? Eu costumo falar: tenta fazer um paralelo com a sua vida. Se o seu corpo, ele tá muito parado,
ele tá muito inativo, provavelmente a sua vida num todo também tá, né? Então é muito interessante que a gente se atente a isso, né? Se o seu corpo ele anda muito dolorido, com diversas doenças, com várias tensões corporais, para um pouco e tenta perceber como a sua mente está, né? Porque a somatização dos nossos sentimentos e emoções é um mecanismo de defesa. E o nosso corpo, ele sinaliza, né? Psicossomática que a gente diz. Então é muito importante a gente se atentar muito ao que o nosso corpo fala, porque o nosso corpo tem suas razões. Então esse livro é muito interessante, tá? Indico ele. Depois, quem quiser saber os autores e tudo mais, pode me mandar mensagem ou pela página do Anã, ou pela minha página, Gabi Camussato, no Insta ou no Face. Esse livro aqui é muito bom, muito potente. Esse livro também, Consciência pelo Movimento, ele é um livro muito antigo, já tem outras edições dele. É um livro também que eu recomendo muito. Traz um diálogo aí de consciência corporal e fala muito do que nós falamos aqui hoje. E tem o livro, meu livro de estimação, é o livro que eu li assim e que eu me apaixonei e que reli já 2, 3 vezes e que eu costumo usar muito. Aonde eu vou, ou eu leio algo ou eu comento algo sobre esse livro, que é esse livro, O Corpo Tem Suas Razões. É muito potente esse livro. Então eu encerro aqui, gente, a minha participação com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma para esse pensar além de acolhimento, pensar com afeto, pensar numa construção histórica que atravessa os nossos músculos, os nossos ossos, o nosso sangue, é pulsar de vida. Nosso corpo é isso, né? É potência de vida, é pulsar de vida, e eu acredito firmemente que a cura de muitas questões corporais e mentais, ela está no movimento. A nossa mente nos move, o nosso corpo se move e as coisas acontecem. Eu costumo dizer que o corpo é um lugar onde a gente consegue acessar transformações psíquicas, nós conseguimos alcançar transformações emocionais, né? Sentimentais e comportamentais. Então apostem nessa conversa, nesse diálogo, nessa escuta, porque o corpo também ele silencia, e escute o que ele tem para dizer, escute quando ele grita por meio de dores, escute quando ele se move e consigo traz alegria, sensação de bem-estar e contagia, né? Então, que vocês saiam desse diálogo sabendo que o movimento, ele transforma e que ele transcende, e a possibilidade de amar o seu corpo agora, do jeito como ele está, é real. Então, ame seu corpo, risque a palavra aceitação, substitua, né? Dá uma de Bela Gil, substitua pelo acolhimento e não seja tão rígido,
Monte lá o seu cronograma, registre as suas emoções antes e depois da atividade física. E você vai ver que vai surgir uma nova possibilidade de relação com o seu corpo, relação com o exercício físico, com a atividade física, de uma forma leve e prazerosa. E sim, é possível ter transformações reais a partir do seu desejo, expectativas, por meio de um olhar cheio de amor, cheio de afeto. Tá certo? Me acompanhem pelas redes. Estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, começou a fazer aí tudo que eu falei sobre dica de anotação, de colocar a roupa, enfim. E tragam para mim os relatos. Tragam relatos porque eles acontecem. Eu até tenho um caderno aqui, tá ali no guardadinho, que eu registro todas as mudanças e transformações que ocorrem com os meus alunos e minhas alunas, a partir dessas dicas que eu dei para vocês hoje. Foi muito bom estar nesse espaço de conexão, de partilha, de troca de afeto. Amanhã, nesse mesmo canal, teremos a doutora Kátia Neves falando sobre a importância da higiene bucal nessa pandemia, às 10 horas. Depois, se não me engano, o doutor Dogival Vieira, que ele vai falar um pouco sobre os negros no governo proto-fascista. E à noite, às 8 horas, minha parceira, grande amiga, Nádia Castilho, que vai falar com vocês sobre as diversas possibilidades de treino, tá bom? Então foi muito bom estar aqui, partilhar, estou à disposição. Agradeço mais uma vez a Anã pela confiança, por esse espaço de troca de conhecimento. Boa noite a todos. O pessoal falou aqui, Juarez, Paulo, Neto, Ieda, muito obrigada, gratidão, gente. Boa noite para todo mundo, vai dormir todo mundo bem, tá? Durmam bem, porque dormir é sagrado e o corpo agradece. Beijos.